Olá, eu sou a Helena, educadora física do SESC de Bertioga e faço parte do projeto Meditar. Hoje eu vim aqui te convidar para uma atividade artística simples e super útil. Faremos hoje o nosso diário de ações. Utilizaremos esse diário ao longo de todo o nosso projeto para o registro de sentimentos e sensações, exercícios de gratidão, terapias alternativas com pintura de mandalas e muito mais. E até mesmo hoje, na confecção desse caderno, vamos exercitar a nossa atenção plena. Isso mesmo, nada de pensamentos no passado ou no futuro. O convite é que você preste atenção em cada detalhe e principalmente coloque muito carinho nessa elaboração. E para isso, convido a nossa querida artista, caprichosa e amiga Fabi. Obrigada, Helena. É sempre um prazer estar com vocês aqui no SESC Bertioga. Meu nome é Fabi, eu sou da Embaúba Socioambiental e vou ensinar hoje uma técnica de encadernação manual. O nome da técnica é Long Stitch. Por quê? Porque usamos apenas uma linha longa para fazer a costura do miolo do caderno. Então, nesse diário de ações, ele vai se tornar ainda mais especial por ser feito por vocês. Então faremos o processo todo, desde a capa do caderno até a costura do miolo. A primeira etapa da criação do nosso caderno é a confecção do esqueleto da capa. Para isso, iremos utilizar o papelão roller, utilizado em capas de caderno, facilmente encontrado na internet. Se você não tiver acesso a este papelão, pode usar qualquer outro que você tiver em casa. A resistência da capa não será a mesma, mas aqui o que vale é aprender a técnica. Utilizaremos também um pedaço de papel craft ou papel pardo, um rolinho e cola branca. O papelão roller nós iremos cortar duas placas medindo 15,5 por 21,5 e duas menores na medida de 3 por 6, que serão a lombada do caderno. Nós iremos colar essas placas numa folha de papel craft. Sempre utilizando cola branca de boa qualidade para garantir que seu caderno fique bem colado. Com a ajuda de um rolinho, espalhamos a cola por cima da placa de papel roller. Neste momento é importante espalhar bem a cola para que nenhum cantinho do papelão fique sem. Colamos a primeira placa perto da margem do papel craft. Importante virar o papel e passar uma régua para que não fiquem bolhas e o papel fique bem colado. Agora iremos colar as lombadas, que são os dois pedacinhos de 6 por 3 centímetros. Uma lombada ficará colada na parte de cima e a outra na parte de baixo. Para garantir que o caderno não fique com a capa torta, utilizaremos duas réguas. A régua mais grossa, a medida da régua já é o essencial. Então, como faremos? Colocamos uma régua em pé, junto à capa que colamos, e a outra na horizontal. Para então poder colar a lombada e termos o espaço suficiente para a dobra da capa do caderno. Lembrando sempre de virar o papel e passar a régua para não ficarem bolhas. Depois de terminado o esqueleto da capa, é interessante deixar de 1 a 2 horas para que a cola seque bem. Então podemos cortar as rebarbas do papel craft. Para isso vou utilizar uma régua e um estilete. Prontinho, depois de cortada a nossa capa vai ficar assim. Agora faremos a colagem do tecido na capa do nosso caderno. A capa, o lado de fora, será o lado sem o craft. Aqui podemos ver as lombadas, o porquê precisamos deixar aqueles 3 milímetros entre a capa e a lombada. Para colar a capa, corte um pedaço de tecido de algodão um pouco maior do que a dimensão total da sua capa.
Faremos a colagem do tecido por etapas. Primeiro uma capa, depois as lombadas e depois a contracapa. Então, primeiro, posiciono o tecido em cima da primeira capa, deixando sempre uma sobra nas laterais. Passando a régua para fixar bem. Agora é hora de colar as lombadas. Para isso, vamos utilizar um pincel para passar a cola nos vãos da dobra da lombada do caderno. Utilizaremos uma régua para garantir que o tecido vai chegar lá embaixo na lombada. Agora, vamos passar nos 2 quadradinhos menores. Pode ser com o pincel também. As pontinhas que cortamos das quinas, você pode utilizar para colar na parte de dentro, para que quando você colhe o tecido na parte de dentro da capa, não apareça o papel pardo. Então, olha, utilizaremos esses triângulos para colar aqui no cantinho, como se fosse, a gente chama de curativo. Para fazer o acabamento da parte de dentro da capa, precisaremos laminar um pedaço de tecido. Para isso, iremos utilizar um pedaço de papel craft e um pedaço de tecido de algodão. É interessante que este pedaço de craft seja um pouquinho menor do que a capa do caderno. Então, passaremos cola no papel para poder colar o tecido em cima. Posiciono o tecido em cima do papel craft. Então, aqui temos o tecido laminado, que é o tecido colado no papel pardo. Ele vai na parte de dentro da nossa capa. Observem que ele é um pouquinho menor do que o tecido de fora da capa do caderno. Agora, precisamos cortar essa parte para poder fazer a costura do miolo. Então, eu posiciono ele bem centralizado na capa, viro e vou riscar onde eu preciso cortar. E aqui eu uso a régua para fazer os vincos da lombada. Depois da capa finalizada, é importante deixar que ela seque por cerca de 1 a 2 horas antes de fazer a costura do miolo. Para o miolo, vamos utilizar papel sulfite. São 10 bloquinhos com 5 folhas cada. Então, você vai separar 5 folhas de papel sulfite e dobrar ao meio. Esse será o miolo do nosso caderno. Você pode também utilizar qualquer outra folha de papel que você tenha em casa. Pegaremos uma folha de papel, que será a nossa folha guia. Ela vai servir para fazer a marcação dos furos do nosso miolo. Então, vou posicionar a folha dentro do caderno, fechar a capa e marcar onde será a furação do miolo. Então, faço um risquinho aqui, bem próximo à lombada,
e outro aqui. Todas as folhas serão furadas no mesmo lugar. Por mais que a gente meça o papelão, o tecido, às vezes dá uma diferença entre um caderno e outro. Então é importante fazer essa folha guia para poder furar o miolo do caderno. Retira lá de dentro, ela está com esses risquinhos, vocês podem observar. Vou dobrar com a marcação voltada para dentro. E com a ajuda de um agulhão, ou qualquer outra agulha que você tem em casa, eu vou furar onde marquei. Então essa será a nossa folha guia. Como vou furar as outras? Vou pegar um bloquinho de cada vez, de sulfite, colocar a folha guia dentro, dobrar novamente e fazer a furação nas marcações. Isso, um bloquinho de cada vez. Agora, para costurar o miolo na capa, utilizaremos um fio encerado. Pode ser tanto o fio encerado, que é super fácil de encontrar em qualquer armarinho, ou essa linha, conhecida como linha fashion, que é uma linha de seda. Tanto faz você utilizar a linha fashion ou o fio encerado. Lembram que eu falei que a nossa costura é feita com apenas uma linha? Então agora precisamos medir o tamanho certo para que não precisemos fazer emendas no meio da costura. Utilizaremos a capa do caderno como medida. Contaremos 13 vezes o tamanho da capa. Para costurar, utilizaremos uma agulha sem ponta. Vamos passar o fio. Na outra ponta, faremos um pequeno nozinho. Vamos costurar um bloquinho de cada vez. Então, a forma mais fácil é erguer a capa do caderno com a parte de fora voltada para você. Abra o primeiro bloquinho e coloque-o junto à capa do lado esquerdo. Vou passar a agulha com a linha por dentro do buraquinho de cima do bloco do caderno e ele vai sair aqui fora, no buraco da capa. No começo é um pouquinho mais difícil porque a linha ainda está muito longa. Então tenho que puxar toda a linha para fora. Então ele vai ficar assim. A primeira linha saiu aqui pelo buraco da capa do caderno. E aqui dentro temos aquele nozinho. Sempre costurando da esquerda para a direita. Agora eu vou passar por cima da capa do caderno e colocar a agulha dentro daquele nozinho que eu deixei na outra ponta. E puxar toda a linha de novo. Aqui é o primeiro acabamento do miolo do nosso caderno. Eu puxo a linha até o nozinho se desfazer. E assim ele fica preso. Agora eu vou com a agulha por dentro deste mesmo buraco onde eu fiz a primeira costura. E saio aqui atrás novamente. Aqui, para ficar um acabamento mais bonito, a gente dá uma laçada por trás da linha. Sempre deixando a costura bem firme para que o miolo do caderno não fique frouxo, certo? Então costurei o primeiro bloquinho, viro ele para a esquerda. Lembra que eu falei que é sempre da esquerda para a direita? Então costurei aqui o primeiro bloquinho, vou virar ele para a esquerda. E vou fazer a costura do próximo bloquinho. Faço a mesma coisa. Coloco ele aqui. Fechei esse, coloco esse aberto e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o primeiro.
Vou dar a volta com a linha por cima, entrar aqui no primeiro buraquinho e sair aqui fora. Aqui, se eu não quiser dar aquela laçada que eu dei no final da costura, eu posso simplesmente passar a agulha entre as duas linhas, porque aí a laçada já fica pronta. Bom, terminamos de costurar esse lado, todos os 10 bloquinhos. Agora vamos passar para o outro lado. Então, terminei aqui. Vou voltar com a agulha por dentro do último buraquinho, do buraquinho do último caderno. Então, eu viro o nosso caderno para fazer a costura do outro lado. Passo por aqui. A mesma coisa que fizemos lá no começo. Vou passar por dentro novamente. Vou passar novamente a agulha por dentro do buraco de cima. E a mesma coisa, saio aqui fora entre as duas linhas. Do mesmo jeito que fizermos o outro lado, vamos costurar da esquerda para a direita. Então, fecho esse bloquinho e abro o próximo. Chegamos então ao final da costura do nosso miolo. Com a agulha, vou voltar aqui dentro do buraquinho do último caderno que eu costurei. E agora, vou dar uma laçada aqui na parte de baixo. E o nosso caderno está pronto. Você vivenciou nada mais, nada menos do que uma proposta meditativa, que é focar a mente no momento presente, deixando de lado temporariamente o passado, que é relacionado a sentimentos depressivos, medos e culpas, e também deixamos de lado, pelo menos temporariamente, pensamentos de estresse e ansiedade, que são pensamentos lá do futuro. Nessa confecção, permanecemos aqui e agora. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que elas possam te ajudar a melhorar a sua concentração, trazendo mais atenção para o seu dia a dia. No próximo episódio, iremos conversar com a psicanalista Silvia Chiodarelli e com o doutor em educação Vinícius Terra sobre sentimentos, emoções e meditação. Nos vemos lá!